Bem, meus amigos, bom dia, boa tarde e boa noite. Dando continuidade, essa parte 3, tá? É um assunto que a gente tem que falar embasado nos escritos de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Nós estávamos falando sobre o Guru, né? Essa questão, essa queda do padrão. E Srila Prabhupada é nosso Guru original, aqui, né? Para a era de Kali, nos próximos 10 mil anos. Então, você que se abrigar nele, né, e seguir o que ele recomenda, você vai alcançar o Supremo. Infelizmente, muitas pessoas travestidas de Vaishnavas, né, de gurus, estão desencaminhando muitas pessoas, né? Às vezes sem querer, às vezes porque se acomodaram, né? A vida espiritual é como um fio de uma navalha, né? Se você dá um vacilo, você vai... Se você está andando no fio de uma navalha, se você escorregar, é terrível, né? Vai se machucar muito. Então, tem que levar com seriedade. Às vezes isso pode acontecer. E a gente tem que estar vigilante quanto a isso, né? Prabhupada não deixou todo o conhecimento nos livros ali para a gente nos tornarmos todos. Ele não queria isso. Você tem que se tornar um Brahma. Primeiro você tem a iniciação Harinam, que você prova que você está seguindo os princípios, né? E depois você tem a iniciação Diksha, onde você se torna um Brahmana. Muitas pessoas criticaram Chaitanya Mahaprabhu, hein? Lá atrás, há 500 anos atrás, e porque na Índia tem esse sistema de castas corrompido já, né? Se você nasce na família de Brahmana, você é um Brahmana. Mas não foi isso que Krishna falou no Bhagavad Gita. Chatuvarna Mahashristan Guna Karma Vibhagasa. Pela natureza da pessoa, ela vai se encontrar no ashram. Ela pode nascer numa família de médicos, significa que a pessoa vai se tornar um médico? Tem a possibilidade de tornar-se um médico, mas não significa que vai ser. A pessoa nasceu numa família de Brahmana, na Índia. Lá, considera que a pessoa é Brahmana. E se você nascer numa família de Shudra, você vai ser Shudra a vida inteira, mas Prabhupada falou que não é na Índia não. E Prabhupada, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ele foi muito criticado por esses assim chamados eruditos, né? Não, como é que pode, Srila Prabhupada? Você deu sannyasa, você deu iniciação de brahmanas para ocidentais. Não pode, mas Chaitanya Prabhu não ensinou isso. A Suprema Personalidade de Deus, Shri Chaitanya Mahaprabhu, não disse isso. Se você, meu amigo, minha amiga, não importa quem você seja, você tem uma tradição aí que você deve estar seguindo ou não. Quando você tem uma tradição que você quer passar da sua família, você deixa de seguir isso, sua vida vai ficar um inferno. Então você tem que retomar o quê? Retomar suas tradições. É isso que eu estou querendo passar aqui para você, que acompanha isso com ou a Gaudiya Mata, enfim. Srila Prabhupada é a nossa referência. Todas as 4 sampradayas, que o Vaishnavismo, né, é o que eu sigo, Gaudiya, nós temos 4 sampradayas. Se o mantra é dado a você, sem você estar conectado com a Sampradaya, não tem eficácia nenhuma. Tá certo ou não? Então, nós temos a Shri Sampradaya, a Rudra Sampradaya, a Kumara Sampradaya e a Brahma Sampradaya. O expoente máximo, né, a qual nós seguimos, que é Madhva Sampradaya, foi Madhvacharya, que ele recebeu do próprio Brahma. Essa essência aí, dessa Sampradaya Vaishnava. A Sri Sampradaya, que é a deusa da fortuna, ela foi personificada na pessoa de um dos nossos grandes Vaishnavas, Ramanujacharya. Tá certo? Depois nós temos aí a Kumara Sampradaya, onde nós temos nosso expoente maior, Nimbaka Acharya, tá certo? E nós temos aí a Rudra Sampradaya, o seu expoente maior nessa era de Kali foi Vishnu Swami. E se você é um Vaishnava, você tem essas 4 correntes aí, que tem várias variações. E eu pertenço a Gaudiya Vaishnavismo, que é uma vertente aí autorizada da Brahma Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Nós não tínhamos, os Gaudiya Vaishnavas, nós não tínhamos um comentário do Vedanta Sutra, e por causa disso aí
muitos Vaishnavas não aceitavam. Não, vocês são Vaishnava aí, tudo bem, mas vocês não têm um comentário. Os seus acharyas não tiveram um comentário do Vedanta Sutra. E todas as 4 Sampradayas têm um comentário do Vedanta Sutra. Olha onde nós fomos parar. Então, por que os Gaudiya Vaishnavas não tinham um comentário do Vedanta Sutra? Porque nós entendemos, Sri Chaitanya Mahaprabhu entendia isso, ele não fez um comentário sobre isso. Por quê? Porque o comentário do Vedanta Sutra é o Srimad Bhagavata, o Purana Imaculado, para Vyasadeva fez isso aí. Tá certo? Para que você ia comentar se já tem um comentário, né? Mas mesmo assim teve uma discussão filosófica e teve um rei que ele gostava dos Gaudiya Vaishnavas e esse pessoal não queria que a adoração com Krishna fosse feita com Radharani. Não, se a Radharani não pode, né? E aí Baladeva Vidyabhushana, um dos nossos grandes aí, fez um comentário do Vedanta Sutra que lavou a alma, e o movimento Gaudiya assim foi respeitado na Índia. Há muitos anos atrás isso aconteceu, tá? E o seu comentário chama-se Govinda Bhasya. Se você, Prabhupada, no comentário do Bhagavad Gita, ele fala sobre isso. Baladeva Vidyabhushana. Entende? Então, de tempos em tempos, né? Bhaktivinoda Thakura também explica no seu livro que eu ganhei do meu irmão espiritual Yadavananda Prabhu, obrigado, Vanchakalpa. E esse livro que eu ganhei dele é muito importante para o movimento Vaishnava. E ele fala sobre, deixa eu ver se eu acho ele por aqui, ó. Será que eu deixei lá? Tá lá do outro lado, né? Então Bhaktivinoda Thakura explica sobre isso nos seus livros, né? Essa queda do padrão. Ele descobriu mais de 200 seitas Vaishnavas. Os Vaishnavas estavam perdendo o respeito da sociedade, porque estava caindo o padrão. E nós estamos percebendo isso, que o movimento Hare Krishna no Brasil está perdendo isso, por causa de indivíduos que se dizem pertencentes, e são, né? Mas o comportamento não condiz com aquilo que apresenta, então está caído. E o nome sagrado de Srila Prabhupada está sendo jogado na vala do lixo. E a gente não pode aceitar isso. Não é verdade ou não? A gente tem que ter o respeito, tem a etiqueta Vaishnava, mas só estamos apontando que o Guru é Prabhupada. Esses outros que tem por aí são o Siksha Guru. O Guru não pode ser barato. E estão banalizando isso. Ah, só porque você tem tanto tempo de movimento, toma aí sannyasa para você. Mas não é assim que deveria ser, né? Tem que ser pela qualidade. Baladeva Vidyabhushana, mesmo pela tenra idade, ele foi escolhido. Mas por quê? Vishwanath Chakravarti Thakura, se não me engano, estava velhinho já, né? Esse aqui, ó. Mas como que é esse aqui? Não foi por causa que é o mais velho que vai representar. E assim deveria ser. Mais do que nós estamos vendo. Quem que vai ser o líder do templo aqui, da Gaudiya? Vai ser esse aqui que é mais antigo. Toma esse aqui, então você é o presidente do templo. Então, tá dessa forma. E Prabhupada ensinou que tem que ser um corpo governamental, como dizia Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Mas os seus discípulos, cada um foi para um lado, né? Enfim, só estou relatando para você a história do Vaishnavismo aqui no Ocidente, tá bom? Eu tive a oportunidade, na década de 80, né? 80 não, de 90. Fui para a Índia, conheci lá os Damas Sagrados todos, os Vaishnavas do mundo inteiro. E ali teve muitas realizações, né, que eu guardo comigo, né? Enfim, então, há muito tempo que eu quero falar sobre essa questão, porque eu fiquei em Campinas, né? Eu tinha uma biblioteca em casa e eu fiquei estudando durante muito tempo para depois poder falar alguma coisa, né? E a gente tem que dar exemplo, né? Enfim, a gente não é esse exemplo todo, mas estou apontando para vocês que tem pessoas que se dizem gurus, mas eles não podem te libertar porque eles estão presos. Tá certo? Então não vai te libertar.
Mas esse Prabhupada não está presente, não. As instruções dele não tem diferença. Você que é católico aí, e eu, o que eu faço? Você tem Cristo, cara. Acorda pra vida, pô. Me ajuda aí a te ajudar, pô. Você tá esperando o quê? Ele pode salvar a tua vida. Mas se você acreditar nisso, se você não acredita, é problema seu. Eu acredito em Cristo, porque ele também é um Vaishnava. Olha que a Tinti Abeda Bedatata. Buda também. Então, compreender a consciência de Cristo é muito mais amplo do que você possa imaginar. Mas enfim, ele deu um apanhado geral nessa parte 3 aqui. E vamos falar sobre, para encerrar aqui definitivamente aqui, ó. Vamos falar sobre o Srimad Bhagavatam. Eu tenho anotado aqui, tem um caderno que aqui, isso aqui tá comigo há muito tempo, hein? Madrezita de Deus, hein? Ave Maria, hein? Faz tempo que tá com a gente, hein? Aí tem um verso aqui, ó. Aqui, ó. Eu anotei. É o verso do Srimad Bhagavatam, capítulo 7º canto, capítulo 15, verso 12. Vidharma para Dharmascha abasa upama chalaha adharma shaktaha panchama dharmagya dharma vat tyaje. Existem 5 ramos de irreligião devidamente conhecidos como irreligião, Vidharma, princípios religiosos em que alguém não se enquadra, para Dharma, religião pretensiosa, Abhasya Dharma, religião análoga, Upadharma, e religião enganadora, Chala Dharma. Quem conhece a verdadeira vida religiosa deve abandonar esses cinco atividades irreligiosas, que são Vidharma, Paradharma, Abhasa, Upadharma, Chaladharma e Sadbhakti. Então, meu amigo e minha amiga, o Guru Srila Prabhupada, ele é nosso Guru. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Iti Namire Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pratyarine Nivirshesha Shunyavadi Pastyatya Desvatarine. Então, é o pranama de Prabhupada. Não importa em que lugar do mundo você esteja me ouvindo, eu sei que tem muitas pessoas aí dos Estados Unidos ouvindo a gente, da África ali, a gente chega até as pessoas, né? Você tem um Google Tradutor aí, você dá seu jeito aí, na Europa também chega, obrigado a você, a gente fica sempre monitorando isso. E se você cantar esses santos nomes de Krishna, se abrigar em Srila Prabhupada, você pode, no momento da morte, que é o momento mais derradeiro que tem, você não ir para o inferno e não voltar a nascer nesse mundo aqui. Cada vez que você nasce nesse mundo é complicado. Em que condição você vai nascer? Né? É isso que você não pensou, né? Você quer nascer como? Né? Então, meu amigo, minha amiga, é isso que eu queria falar para vocês aqui sobre a ISKCON, né? Muitos dos seus membros que estão nas altas cabeças ali estão se desviando do propósito, infelizmente. É um assunto que eu tenho que falar. A verdade é essa mesmo. Não citei nomes aqui, mas você veja o movimento. O mapping Praça Ramos aí. Veja só o mapping Praça Ramos, meu. O que se tornou aquele local? Você tinha Vaishnavas ali. Cadê? Não tem mais. Você ia em Campinas aqui. Na 13 de maio, né? Tinha os Vaishnavas lá. E cadê esse pessoal? Né? Em Americana aqui, esse calçadão. Cadê esse pessoal? O pessoal nem ouve mais falar, nem sabe o que é mais, né? Mas tem um pessoal das antigas que já ouviu o Hare Krishna. Eu lembro que eles vinham aqui, ficavam aqui e tal. Eles andavam com a roupa laranja e tal. Não é verdade ou não? Então, o que está acontecendo? Né? É uma queda do padrão. Cadê o Harinama? A distribuição de livros, como é que tá? Como é que anda? Né? Enfim, cada um tem o seu programa. E a gente vê uns ofendendo os outros ali. Isso não dá em nada. Né? O que eu quero é que os membros que estão ali, que eles voltem para o caminho correto. Só isso que eu quero. Tá certo? Em contrapartida, eu tenho que mostrar para você que os livros de Prabhupada tá aí. Né? Muitos aí tentaram alterar significados do Prabhupada, mas como eu disse para você, muitos devotos aí, obrigado a eles, estão aí resgatando isso. Até isso teve. Então, nós temos o comunismo no mundo, temos o movimento globalista no mundo, e infelizmente teve uma... Na minha pesquisa, eu fiquei nessa reclusão, me afastei de tudo, né? Só fiquei com a minha família em Campinas e estudando a fundo essa questão, né, do movimento, para ir nas feridas todas, né?
E você veja que eu vi uma